Muito bem, opinião livre. Agora a gente vai ouvir aqui, através do presidente Antônio César Longo, a posição da AGAS, né? A AGAS, que é uma das entidades que se uniu, né, aqui no propósito do lançamento, né, dessa cartilha. Aliás, a AGAS que sempre toma frente nesses processos, né, muito atuante. E a gente tem aqui agora, enfim, ouvimos várias coisas aqui, união dessas entidades, né, juntar as entidades com o órgão fiscalizador, e a gente tem o benefício final, que é o consumidor e o esclarecimento, né, desses pequenos empresários, médios empresários que, como eu disse aqui, Luiz Carlos Bon, agora presidente da FEComércio, parece impossível, né, em princípio, cumprir essa lei, né, presidente? Realmente, a AGAS ela é parceira, né, de todas essas entidades, parceira do Ministério Público. Nós reconhecemos que o Ministério Público gaúcho está fazendo história no Brasil, já que realmente ele tem essa preocupação em tornar mais simples essa legislação tão complexa e difícil, né, de colocar em prática. Então nós somos parceiros juntamente com os demais órgãos e entidades, né, já que o setor dos mercados recebe cerca de 4 milhões de gaúchos todos os dias nas suas lojas, e nós acreditamos que para esse país, né, tornar um país com legislação mais clara, mais simples, nós temos que ter a participação do consumidor. O consumidor assim exigindo o retorno do seu imposto, um consumidor consciente que é ele que está pagando o imposto, as empresas apenas repassam esses valores ao governo, e com certeza no momento que nós tivermos isso, a legislação será mais simples, porque no estágio atual as próprias empresas não conseguem mais interpretar as suas obrigações, né, pelas dificuldades, pelas leis que se sobrepõem. Então acho que esse é um momento importante. Sabemos que a dificuldade, ou seja, é uma média, alguns impostos estarão divulgados nas notas, porque é impossível você hoje colocar, assim, não tem papel suficiente se tivesse que explicar tudo, né? Então, mas é uma atividade, uma iniciativa importante, e nós estamos aqui mais uma vez apoiando o Ministério Público gaúcho. Ou seja, enquanto não há uma reforma, né, desse emaranhado, dessa carga tributária absurda, né, o Brasil, isso corre mundo afora, o Brasil tem uma das cargas tributárias mais vorazes do mundo, mas enquanto não temos isso, que pelo menos, né, haja informação, né, presidente? Eu acho que isso é o grande ganho, quer dizer, que o consumidor tenha informação, que os empresários possam ter essas ferramentas, né, porque, bem como o senhor falou, é um tormento. O pequeno empresário muitas vezes diz, mas como que eu vou explicitar isso? Onde estão as ferramentas, né? O próprio Sebrae aqui colocou, né, uma ferramenta, essa cartilha é um instrumento, uma ferramenta importante, né? Então, se é esse o quadro que temos, trabalhemos com ele da melhor forma possível. A ideia é que nós temos ou seja, nós queremos continuar vivendo nesse país, e nós temos a obrigação de fazer o nosso dia a dia melhor, né, cobrando dos governantes, colocando pessoas realmente que façam o melhor para nós, e o consumidor realmente é ele que manda, né, na lei da oferta, ou seja, no mercado, na oferta e procura, quem manda é o consumidor. Então ele tem muita força, o poder dele é muito grande, e sem dúvida a gente vai começar a mudar esse país, simplificar a legislação no momento que tiver uma participação mais ativa do consumidor. Maravilha, parabéns, presidente, pela iniciativa aí das entidades, especialmente da AGAS. Legal, obrigado e um bom fim de ano a todos. Presidente do Sistema FEComércio, Luiz Carlos Bon, prazer reencontrá-lo aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul e celebrando, de certa forma, né, o momento do lançamento dessa cartilha, que, enfim, é uma lei que precisa ser cumprida, então que haja a união, como aconteceu aqui, que é muito interessante, né? Como falava o Diogo Chamon aqui na sua exposição, e o senhor também, quer dizer, a união das entidades e do órgão fiscalizador, né? Via de regra, o que para o nosso telespectador entender, o que ganha o consumidor com o cumprimento dessa lei e o lançamento dessa cartilha? Veja, para mim também é um grande prazer estar aqui neste momento. Esta lei nasceu de uma vontade popular. Ela se tornou lei porque milhares de assinaturas foram levadas ao Congresso Nacional
para que fosse destacado o tributo na nota. O Brasil tem um sistema tributário perverso. A gente compra um produto que tem imposto nele, não sabe quanto é. Você vai nos Estados Unidos, para quem já viajou, para outros países, está lá destacado. Você está comprando um produto na loja e você paga o produto. Na hora de pagá-lo, você vai pagar o imposto em separado. Você tem bem destacado, você não negocia imposto com o dono da loja. Aqui no Brasil, o imposto está embutido no produto. Então, o empresário é penalizadíssimo com essa falta de informação, né? Porque acaba sendo atribuída uma carga que a população, que a sociedade acaba não sabendo, que é uma carga que é do empresariado, né? Em muitos casos. Enfim, é falta de esclarecimento, de informação. Então, em face dessa vontade popular de saber quanto tem de imposto no produto, chama-se Lei da Transparência Fiscal, eu acho que é muito bom isso, se levou ao Congresso, a presidente sancionou, só que o sistema tributário brasileiro é tão complexo que nós, num primeiro momento, imaginávamos ser impossível aplicar esta lei. Então, esta cartilha que hoje está sendo posta aqui, está de olho no imposto e com a parceria dessas demais entidades, aqui com o Ministério Público, com o PROCON, que é o órgão fiscalizador, eu digo que é conseguir vencer um desafio, que é fazer com que, principalmente, os pequenos negócios consigam cumprir esta lei, porque tem punição por não cumpri-la. Claro. Então, a nossa preocupação no começo era bastante grande de como se vai fazer. Para quem conhece um pouco de informática, sabe que um sistema tributário complexo como esse, para que se saiba exatamente quanto tem de tributo, tem que ter um sistema de ERP, que é pegar todos os produtos, muito complexo. Então, a gente aqui conseguiu simplificar com esta cartilha, o consumidor, o empresário, a empresa que é obrigada a cumprir a lei, aquele que vende, vamos esclarecer, quem é que tem que pôr o imposto na nota? Quem vende é o consumidor final, quem presta um serviço é o consumidor final. Não é a indústria que vende para o atacado, nem o atacado que vende para o armazém, lá para o supermercado, mas sim o armazém quando vende para o consumidor. E aí muitas vezes é um pequeno estabelecimento que não tinha essa condição de cumprir essa dificuldade legislativa. Então, como se conseguiu aqui encontrar meios, em parceria com o SEBRAE, que tem um instrumento de apuração do tributo, e até outros órgãos, nós elaboramos essa cartilha que diz, até em alguns casos mais simplificados, pode colocar um cartaz no estabelecimento dizendo qual é a incidência tributária sobre aqueles produtos, vou repetir, os impostos incidentes sobre os produtos que estão sendo vendidos, que estão na nota fiscal. Ou seja, não é a carga tributária do estabelecimento, mas sim do produto que está sendo adquirido. Aí tu compra um quilo de arroz, né? Quanto tem de imposto no arroz? Ou ele faz uma compra geral no supermercado, tem lá aquele cupom fiscal cumprido, lá no final ele vai ter, em média, está dentro desses produtos todos aqui, X% de imposto, né? Então, a elaboração dessa cartilha facilitou, com certeza, a vida dos empresários que têm que cumprir esta lei. Nós, da FEComércio, temos muita satisfação de ter, junto com as demais entidades, com a AGAS, com a Federação, com o próprio PROCON, que é o órgão fiscalizador, o Ministério Público também é o fiscalizador, também o SESCOM do Rio Grande do Sul, o SEBRAE, vamos distribuir essa cartilha nos nossos 112 sindicatos, colocar ela lá à disposição dos empresários, vamos colocar no nosso site, vamos colocar um link no site do SEBRAE para poder acessar isso. Então, acreditamos que hoje resolvemos um problema que aparentemente era um obstáculo intransponível e hoje conseguimos colocar à disposição. É para isso que nós existimos, para facilitar a vida de quem empreende. Maravilha, e ganha também o consumidor, certamente, né, o motivo final de tudo isso, né? Parabéns, então, a vocês, a essa união de esforços e os resultados a gente vai conferir aí na sequência, a partir do momento que nós todos, né, vamos ter acesso a essas informações. Luiz Carlos Bon, obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez colocar a informação para o nosso representado e para a sociedade. Opinião Livre, nós estamos aqui acompanhando o lançamento dessa cartilha, desse documento tão importante, né, que na verdade une, como o próprio Diogo Chamum explicou aqui, né, durante a abertura do evento, quer dizer,
a união de entidades empresariais, né, de associações, de federações, com um órgão fiscalizador. Isso é muito interessante, né, que isso possa se dar dessa forma, para que a lei seja de fato cumprida, né? Prazer te receber, Diego. Muito obrigado. Na realidade, a gente tem que partir dessa, elogiar essa legislação que traz transparência. Então, acho que a transparência todo mundo quer. É o consumidor, são as entidades empresariais, as empresas, os órgãos fiscalizadores. Então, isso é salutar. Agora, como chegar, como cumprir, isso é o grande detalhe. Porque nós temos, e nós atuamos na área fiscal, tributária, nós temos conhecimento e da complexidade que é o cumprimento dessas obrigações. A complexidade que é uma simples informação na nota fiscal de quanto de imposto está embutido ali. Porque cada estado tem sua legislação, cada município tem a sua, o governo federal tem quase uma centena de impostos, nós temos as questões de tributação por produto, nós temos a questão da origem, dos destinos, são muitas variáveis. Um emaranhado terrível, né? Para a sociedade, para o empresário, enfim, é o que temos, né? Então, pelo menos por enquanto isso não se modifica, temos que lidar com isso da melhor forma possível. E nós juntando todas essas variáveis, a gente chega a uma progressão geométrica de possibilidades em termos de impostos embutidos em determinados produtos. Então, essa iniciativa, essa cartilha, ela visa justamente essa facilitação, dar uma condição do empresário, ao menos partir do entendimento, para que cumpra essa legislação que é bom para todo mundo. E aí o que a gente tem que ressaltar é justamente a união dessas entidades que construíram juntas essa cartilha. E aí não conheço outra situação e que o lado empresarial, o próprio consumidor e o órgão fiscalizador estão no mesmo lado, puxando para o mesmo lado, trabalhando juntos, que é o mais importante, e trazendo um resultado objetivo que é a própria cartilha. Ganha o consumidor, há uma orientação melhor, né, para o empresário, enfim, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que é um esforço, se não se trabalhar dessa forma, né, com essa complexidade, com essa dificuldade em todos, né, nesse sistema tributário absurdo desse nosso país, enfim, será muito mais difícil, né, Diogo? Então, que assim seja, né, que a união possa proporcionar isso. Acho que todas as entidades de parabéns e que o cidadão seja o grande vitorioso dessa ação.